que também é conhecido como Nunc Dimittis. Assim a gente encerra essa nossa série do Advento, em que caminhamos em torno de quatro cânticos desses, contidos ali no início do livro de Lucas. O texto diz assim: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu não sei aqui quantos lembram do primeiro livro que leu. Curiosamente, eu lembro do primeiro livro que eu li. Eu era muito pequeno e eu tenho uma família no Paraná e eu não era de um lar cristão. Mas a minha avó paterna, que era do Paraná, era de um lar cristão. Não sei quem me deu esse livro, eu sei que eu ganhei lá. E eu li ele por boa parte da minha vida, quando pequeno. A partir dos 6 anos, salvo engano. O nome era O Peixe que Brilha. Eu não sei se o Peixe que Brilha, não sei se o senhor vai lembrar desse. E eu demorei muito para descobrir que era um livro cristão. A história dele era basicamente de um peixe que brilhava. Era um peixe bonitinho, né? Se você já viu esse peixe de verdade que tem a luz em onda abissal, ele não é bonito. Mas o peixe dessa história era bem bonitinho. E a história contava que no fundo do mar era muito escuro. E todo mundo batia a cabeça um no outro. E de repente, ao fundo, eles começaram a ver uma luz. E o tempo ia passando e essa luz ia se aproximando. Ao passo que quando ela chegou, era esse peixe que brilhava. Nem todo mundo teve a mesma reação. Muitos dos peixes que viviam lá embaixo ficaram felizes. Falaram, agora eu estou vendo, agora eu sei o que vai acontecer. Outros não, porque pensaram, como que eu vou devorar os outros animais? Eu prefiro o escuro, onde eu posso me esconder. O fato é que esse peixe passou e alguns seguiram eles e outros ficaram. E quando esse peixe foi, a escuridão voltou a reinar. E eu lia e relia esse livro várias vezes durante a minha infância. E o tempo passou. E aos 16 anos, que foi quando eu de fato entendi que Cristo havia morrido por mim e me salvou, repentinamente eu me lembrei dessa história. E eu falei, caramba, esse livro o tempo todo falava de Jesus. Eu estava em trevas e eu vi uma luz vindo lá no fundo. E essa luz era Cristo. E para a glória de Deus, eu segui essa luz. Essa é um pouco da história, não só minha, mas de toda a humanidade. É muito bacana o que a gente faz aqui no Advento. Eu, como muitos aqui que vieram de outra tradição, não tinham isso. E eu faço isso também em casa com meu filho. E essas velas que nós acendemos são para isso. Para nos lembrar que estávamos em trevas e, de repente, começamos a ouvir uma notícia ao fundo. Cristo está vindo. E dentro do nosso texto é basicamente uma dessas velas que estão sendo acesas. Cristo, a salvação, está chegando. Para entender um pouco mais como essa história, como esse cântico de Simeão se encaixa aqui em nosso texto, a gente precisa relembrar alguns pontos do texto. Primeiro é o objetivo de Lucas ao escrever esse livro. Ele tinha um propósito de explicar a história da redenção para o seu leitor, que logo no começo do livro ele apresenta como Teófilo. E ele queria que Teófilo tivesse certeza de tudo aquilo que ele tinha sido ensinado. Assim, Lucas procura demonstrar historicamente a mensagem de que Jesus é o Salvador dos homens, de todos os povos. E o nosso texto ele se encontra numa seção que aborda a preparação da chegada de Cristo. A preparação e a chegada de Cristo, o Salvador. Aqui nós temos o relato de 2 nascimentos milagrosos, tanto de Jesus quanto de João Batista, e as anunciações da chegada de Cristo, qual o nosso texto faz parte de uma dessas anunciações. O nosso texto ele é o quinto dos 5 cânticos que estão proferidos nessa sessão. Sendo que aqui nós estudamos 4, porque um é a doxologia perfeita, que são os anjos louvando a Deus. Mas nós estudamos aqui nesse tempo do Advento
o Benedicta Inter Mulheres, de Isabel, que é um hino que é centrado na Maria. A gente leu agora, antes de começar o nosso culto, e ele destaca isso. E como uma luz, como a luz do advento, no meio da escuridão, começa a brilhar. Uma primeira vela. Depois vê o Magnificat de Maria, uma ampliação ainda. Maria aqui confessa sua fé, magnificando a Adonai, a Deus, por seu poder, santidade e misericórdia. E ela considera a Deus como provedor de Israel em tempo de necessidade. Então, nós vemos a segunda vela e nós acompanhamos aqui. Então, já vemos uma ampliação. Então, vem o Benedictus de Zacarias, onde ele é mais específico ainda, pois ele se aproxima mais do tema sobre o nascimento do Salvador. Ele fala não só acerca do Senhor, o Deus de Israel, mas ele também traz uma sólida confiança. Ele olha para o futuro e vê o chifre de Davi, vê o herdeiro do trono, vê o sol nascente, ele vê o Messias ali. Então nós temos aqui o Nunc Dimittis, de Simeão, o Cântico de Simeão. E assim como nós vamos acendendo cada vela do advento, e que ela vai simbolizando a luz, e quanto mais você vai acendendo, mais claro vai ficando, mais clara vai tornando a mensagem. Esse hino é o mais abrangente entre os quatro, porque ele afirma que nasceu o Salvador. Hendrickson, comentando esse texto, ele fala o seguinte: Simeão é o mais amplo de todos. Em linhas saturadas de humilde reconhecimento da soberania absoluta de Deus, com resignação saturada de confiança e com a ternura de coração com que está segurando o menino Jesus em seus braços, ele se rende ao Deus que o cumprimento, que em cumprimento da sua promessa, permitiu que ele vivesse o tempo necessário para ver o Messias e nele a realização do plano de redenção para o mundo. Simeão estava convicto do que ele estava recebendo ali, a redenção para o mundo. As personalidades que estavam envolvidas nessa história eram Maria e José, que chegaram ali no templo tendo cumprido o tempo da purificação de Maria, que era em torno de 40 dias. Não confundamos esse ritual que estava acontecendo aqui com o da circuncisão. A circuncisão acontecia no 7º dia, se esperavam mais 33 dias, e agora eles iam perante a Deus apresentar o primogênito, conforme ordenava a lei. Então eles levaram o bebê Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor, como a oferta dos primogênitos, onde você resgatava eles, pois os levitas haviam assumido o papel dos primogênitos, como ocorreu lá em Números. Nós temos aqui Simeão. Pouco se sabe sobre essa figura. Essa passagem ela também não estabelece se ele era um sacerdote ou se ele exercia algum outro cargo específico ali no templo. Tudo, ao que parece, é que ele fosse um leigo, mas que conhecesse profundamente sobre Deus. O que se sabe sobre ele é o que o texto expõe um pouco acima, antes de chegar no seu cântico, que ele era alguém justo e piedoso, que mantinha firme a sua esperança na consolação de Israel, e que o Espírito Santo estava sobre ele. E nós podemos ver no verso 26 que foi o Espírito que havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele estava ali no templo também, porque o Espírito Santo o havia impulsionado, impelido para ali encontrar o Cristo de Deus. É o que se sabe de Simeão. Alguém cheio do Espírito Santo, piedoso, temente, confiante na redenção que Deus tinha para seu povo. E que ele ouvia a voz do Espírito Santo e foi para ali. E nós temos aqui o bebê, o Jesus de 40 dias ainda. E o que vemos aqui é que Simeão pega esse bebê e reconhece ele como filho de Deus. O fato de Simeão louvar a Deus dizendo que haver visto a salvação do Senhor expõe claramente que Jesus já nasceu como Salvador, o legítimo Filho de Deus. No decorrer da história da igreja, diversas acusações, diversas teorias saíam disso, falando que Jesus não era Deus, ele se tornou Deus. Mas nós vemos aqui um bebê de 40 dias que ainda não havia falado palavra alguma, pregado palavra alguma, sendo reconhecido como o Senhor do universo.
também precisamos destacar a situação que o povo de Israel vivia naquele momento. As condições ali daquele povo eram bem precárias no tempo em que Jesus nasceu em Belém. Eles tinham perdido a independência política e também viviam sob o mandato do rei cruel, o Herodes, e sob o domínio romano. Por isso, muitos também possuíam uma esperança de que o Messias faria apenas uma simples libertação política de Israel. Muitos daqueles homens tinham a esperança na libertação política e não entendiam ainda quem era o Messias e para que ele havia vindo nos libertar. Mas Jesus não veio restaurar um reino político de Israel. Não foi apenas isso que ele veio fazer. Cristo veio nos salvar. E do que ele nos salvou? Porque quando nós olhamos para o lado, nós ainda vemos sofrimento, nós vemos a dor. E isso também não acontece só ao nosso lado, isso cai sobre nós. As doenças nos atingem, calamidades, mortes trágicas, sofrimentos de todos os tipos ocorrem sobre nós também. Os dias bons e os dias ruins. O sol nasce sobre os justos e os injustos. Então, se Cristo nos salvou, do que ele nos salvou? Nós precisamos entender que Cristo nos salva da verdadeira mazela desse mundo, do verdadeiro mal, que é o pecado. Cristo nos salvou da morte e do pecado. Sim, ele nos salva do pecado, porque esse que é o verdadeiro problema. É isso que nós enfrentamos dia após dia, é isso que é o responsável pela causa de todo o mal no mundo. O sofrimento, a dor, a tristeza são sintomas, mas a verdadeira doença é o pecado, que entrou por meio de nosso pai Adão e tem, desde então, feito toda a humanidade se deteriorar, o mundo inteiro se deteriorar. E nós convivemos com isso dia após dia. Mas Jesus é a salvação. Jesus é o que nos salva disso. Quando Simeão pega o menino Jesus em seu colo e profere a seguinte frase: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão havia recebido a promessa de que veria Cristo. Ele não ouviu o evangelho, ele não havia entendido todo o impacto que aquela criança ainda causaria no mundo. Ele não viu o que nós já sabemos, mas ele sabia que a salvação havia chegado. Ele sabia o que era mais importante, a salvação estava ali diante dos olhos dele. E nós sabemos que Cristo veio para nos salvar. Ele diz: Os meus olhos viram a tua salvação. Ele entendeu que ele não precisava de mais nada. Ele não precisava de dinheiro, ele não precisava de mais conforto, de mais anos de vida. Ele não tinha mais desespero, ele não tinha mais do que se preocupar. O que ele precisava, o que a humanidade precisava, estava diante dos olhos dele. Ele sabia que a salvação havia chegado e estava completamente satisfeito. Cristo Salvador estará aqui. Cristo, o enviado de Deus, o Messias, o nosso Salvador, Jesus, porque Jesus é a salvação. E Jesus é a salvação que veio para todos os povos. Jesus é a salvação que veio para todos os povos. Simeão vê nesse menino a salvação não apenas para Israel. Ele não vê somente para aquele povo específico, mas ele vê igualmente para todas as nações. Porque ele expressa isso da seguinte forma: a salvação que preparaste diante dos olhos de todos os povos. Simeão proclama em alto e bom som de que a importância de Jesus não é só para Israel, mas é também para os gentios e para o mundo afora. Essa verdade é um eco da promessa feita a Abraão em Gênesis 28, versículo 14, onde é dito: em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de salvação veio pelo povo de Israel, mas não se limitava a eles. Ela não era exclusiva deles. A abrangência da salvação é para todos os povos, é para todas as línguas, é para todos. Simeão já sabia disso. Como Paulo também afirma na sua epístola aos Romanos, no capítulo 10, verso 11 ao 12. Todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus não faz acepção de pessoas. E esse é um ponto extremamente interessante para nós, para a nossa fé, para a fé reformada. A salvação não é fornecida por Deus baseado em algo nosso, em algum atributo nosso.
em algo que nós possuímos. A salvação está sujeita à decisão soberana do nosso Senhor. Por que isso é tão importante para nós? Existe um ponto em que eu sempre ouvi sobre isso, principalmente em relação à doutrina da eleição, que falava, se Deus elege, então ele faz acepção de pessoa. Mas ao contraponto, que quando você para analisar, é justamente o oposto, é justamente o contrário. A resposta que muitos dos nossos irmãos arminianos dão para isso é de que Deus ele não escolhe soberanamente, mas ele escolhe baseado em sua presciência. Ele olha no coração de cada homem e vê a disposição que cada homem tem para crer ou não crer. E a partir daquilo que o homem que tem predisposição para crer, então Deus vai e elege esse. Se esse fosse o fato, a escolha de Deus para salvar, a decisão soberana do meu Senhor para salvar, teria sido baseada em algo que eu possuo, em uma característica minha, em algo de bom que tem dentro de mim. E nós sabemos que não há nada de bom dentro de mim. O meu coração não se inclina para Deus, o meu coração se inclina para o pecado. O meu coração se inclina para se afastar de Deus. Se não fosse a mão soberana de Deus ter vindo sobre mim e impulsionado o meu coração na direção do meu Salvador, eu estaria inerte, preso ao pecado até a morte. Esse é um ponto interessante. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para dentro de mim e não vê algo especial. Ele não viu algo especial em mim. Eu não tinha nada demais dos outros homens. E o fato dele ter me salvado é exclusivamente obra dele. E eu sou eternamente grato dele, porque eu não estava buscando a Deus quando ele me salvou. Eu não estava correndo na direção dele. Só tem um fato que possibilita que estejamos aqui, louvando a ele, procurando ele, buscando ele. É que ele nos amou primeiro e despertou o nosso coração para essa verdade. Isso quebra os nossos joelhos diante dele, faz nos prostrarmos e orar e louvá-lo agradecendo, porque ele nos salvou. E nós somos eternamente gratos a isso. Ele nos amou primeiro. Essa é a doutrina. É isso que a Bíblia fala, é isso que nos ensina. Ele despertou em nós. Nós não tínhamos algo a oferecer. Ainda assim, ele veio nos salvar. E esse fato de que ele nos salva, de que ele escolhe, de que ele elege, é o nosso maior impulsionador para pregar o evangelho, porque não depende de nós, não depende da minha capacidade argumentativa, depende de mim pregar o evangelho da forma correta, da forma mais correta possível. Depende do compromisso que eu tenho com a palavra, porque ele vai salvar os eleitos dele, mas ele me chamou a participar disso. Os eleitos de Deus estão espalhados pelo mundo. Nós não sabemos quem são e não cabe a nós sabermos quem são. Nós não temos ideia de onde eles estão. Dos eleitos que estão presos na Cracolândia, dos eleitos que estão presos em presídio, estão no mundo do crime, estão na política, estão na alta sociedade ou entre os mais pobres, eu não sei. Eu não sei quem são. Mas nós, como servos de Deus, somos convocados a pregar a toda criatura, em todo e qualquer tempo. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, diz: Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, não sabemos em que momento eles vão crer, mas sabemos que é só por meio da pregação que eles vão crer. Como está escrito em Romanos, capítulo 10, verso 14, como crerão naquele de quem nada ouviram? Nós não sabemos quem eles são. Eles não têm cara de salvo. Eles não falam como salvo, eles não têm perfil de salvo. Nós não sabemos quem eles são. John Milton era um traficante de escravos. Talvez um dos maiores maus recentes que a história moderna, da Idade Média para cá, viu. John Milton era um traficante de escravos e ouviu o evangelho e se converteu, se arrependeu, abandonou as suas práticas e compôs um dos hinos mais famosos entre a igreja, que é o Amazing Grace. Agostinho de Hipona era um mulherengo irrecuperável. Em algum momento a mensagem alcançou o coração dele e ele foi salvo. Quem não tem um ex-tio, um ex-primo, alcoólatra, algo do tipo, que você olhava e falava, não, esse não tem jeito. O primeiro que se converteu na família da minha mãe era o que não tinha jeito, era o alcoólatra.
Era aquele que não tinha solução, porque não depende, não tinha nada nele realmente que pudesse oferecer a Deus. Mas é Deus quem escolhe, é Deus que salva. Isso muda a nossa maneira de como nós pregamos o evangelho. O nosso coração tende a olhar para o cara que é mais moral possível e falar: não, esse aí só falta um pouquinho para ser salvo. Então eu vou pregar para ele. Mas não é assim que funciona o reino. Não foi assim que nós fomos chamados, não foi para isso. Não foi para olhar, esse tem jeito e esse não tem jeito. Não foi para anunciar o evangelho. Por isso que nós anunciamos entre os presos. Nós rogamos pela justiça, nós clamamos pela justiça, mas nós sabemos que os nossos pecados eles vão ser condenados. O pecado de toda a humanidade vai ser condenado. Para aqueles que não creram, eles pagarão eternamente na danação do inferno. Mas para aqueles que creram e se arrependeram, não importa o crime que eles cometeram, este será pago, este já foi pago na cruz de Cristo, no Calvário. Não existe pecado, não existe crime sem punição. Mas nós anunciamos o Evangelho porque nós anunciamos para todos. E não só para aqueles que nós entendemos que são bons, não é uma balança. Ontem eu vi um filme de Natal que fala muito disso, né? Um Natal que fala sobre a lenda do Papai Noel é muito disso. Ah, os bonzinhos ganham presente e os maus não ganham. Existem outras mitologias que eu nem sabia, de outros seres que são os que punem os maus. E eu fico pensando assim, então todo mundo só vai conhecer o outro, porque ninguém é bom, não é uma balança. A justiça não é uma balança, a santidade não é uma balança. Uma obra boa não anula nenhum crime cometido. Então nós não podemos, nós que cremos no Evangelho, nós que cremos na salvação exclusiva pela obra de Cristo, não podemos agir como se não fosse assim. Uma pessoa moral não está tão perto, está tão distante. Uma pessoa moral que não crê em Cristo está tão distante da salvação quanto o Hitler. Porque não é o que ela fez ou o que ela faz. É o que Cristo fez na cruz e em quem você confia. Isto posto, devemos pregar o Evangelho a toda criatura, sem exceção, sem preconceito, no sentido de um conceito prévio, de achar que alguém em determinada situação não vai ser salvo. E eu não falo isso sobre bandidos somente, né? Porque quando a gente fala isso é só para pregar para bandidos, não, para pregar para ricos também. Para pregar para pessoas corruptas também. Para pregar para chefes, para adúlteros, para as pessoas que você fala, não, ele tem uma vida moral, tá tudo bem. Não cabe a nós decidirmos. O que cabe a nós é o pregar o evangelho. Deus salva o homem pela pregação do evangelho. É ele que escolhe, mas ele determinou que o meio da salvação fosse a pregação do evangelho. Nós fomos graciosamente convidados por Deus a participar da salvação de nossos irmãos por meio da pregação do evangelho. Deus vai salvar, mas ele nos permite participar disso. Jesus é a salvação que ilumina o verdadeiro caminho para os perdidos. Preguem as boas novas de que Jesus é a salvação, porque Jesus é a salvação que ilumina o caminho dos perdidos. Simeão afirma que essa salvação é a luz para a revelação aos gentios. Essa afirmação tem um peso muito grande naquele contexto. O fato de que o Messias traz a salvação para todos os povos e representa a luz para os gentios, os quais estavam fora do povo eleito, do povo israelita, que era assim como eles se viam, significava um grande escândalo para o farisaísmo presente naquele momento. Porém, essa afirmação de Simeão, ela não surge do nada. Ela tem uma conexão muito forte com as profecias de Isaías, as quais podem ser vistas no livro do próprio profeta, no capítulo 42, do verso 6 ao 7, onde é dito: Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão e o guardarei, e farei de você um mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, e para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. E ainda também Isaías 49, verso 6. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação.
até os confins da terra. Na época que Isaías escreveu, já um certo desconforto. Se não fosse, ele não teria sido martirizado. Mas reler essa mensagem novamente, nessa época, e ouvir alguém, um judeu, falando que era a luz para os gentios, gerava um certo desconforto. Mas precisamos ser justos, precisamos lembrar que o povo de Israel se encontrava sob a opressão do Império Romano. E assim eles estavam cegos pelo rancor e pelo desejo de vingança. E a única esperança que eles tinham em relação ao Messias era de que ele fosse o libertador político, porque essa era a mazela que eles viviam naqueles momentos. Precisamos, antes de julgar esse povo, entender como era a relação deles com aquele domínio. Eles não tinham mais a sua liberdade total e viviam sob esse papel de humilhação. Então, ouvir uma afirmação desse tipo soava desconfortável para aquele povo. Mas isso não é muito diferente para nós nos dias de hoje. Pois nós, como cristãos, vivemos um momento também de certa opressão. Não como irmãos nossos em outros países, onde a perseguição é mais escancarada, mas o fato é que nós somos o povo de Deus. Pregamos o amor ao próximo, pregamos uma vida de moralidade, fidelidade, somos contra o crime. Aos nossos olhos, seguimos também o que a Bíblia nos ensina. E pregamos isso. E muitas vezes o que nos parece é que a sociedade nos condena por desejarmos essas coisas. Nós falamos sobre amor ao próximo, falamos sobre a rejeição do pecado, e ainda assim somos atacados por isso. Defendemos uma moralidade que está exposta na Bíblia. E eu não estou falando das aberrações que nós vemos ou das caricaturas que nós vemos. De fato, existem muitos cristãos caricatos que vão defender coisas absurdas ou vão falar coisas absurdas. Estou falando de cristãos saudáveis que vão procurar esse caminho e parece que tudo que falam são atacados. As redes sociais não têm espaço mais para diálogo. Parece que na sociedade nós fomos completamente rejeitados e as nossas falas são motivo de chacota ou de perseguição intelectual. Nós somos rejeitados de todas as formas. E talvez, sem percebermos, o rancor possa estar começando a tomar conta do nosso coração. E muitas vezes, e eu mesmo me vejo assim muitas vezes, surge um desejo de vingança por esses que querem o mal, por esses que aprovam a injustiça, pelo juiz iníquo, pelo político corrupto e coisas do tipo. O problema disso é que muitas vezes acabamos depositando a nossa fé em salvadores nessa terra, na esperança de que eles nos libertem, de que eles libertem o cristianismo das amarras da opressão. Muitas vezes depositamos a esperança em políticos ou juízes ou qualquer coisa do tipo, de que eles vão libertar o cristianismo das amarras da opressão, de que eles vão libertar o cristianismo de seu cárcere. Mas, meus irmãos, o cristianismo não pode ser libertado, porque o cristianismo é quem liberta. Cristo não precisa ser libertado porque ele é a própria liberdade. Como assim nós queremos fazer justiça ao cristianismo? Como assim nós queremos libertar a própria liberdade? O evangelho sempre foi perseguido e nunca se calou. E pasmem, estudem a história, leiam a Bíblia, vejam no decorrer da história. O evangelho, quanto mais perseguido foi, mais ele prosperava. Curiosamente, o evangelho prospera sob pressão, porque é a única religião que muda de fato o homem, que transforma o que ele está vendo, e ele não abre mão de mais nada. Quando essa terra fica fácil para o homem, ele se esquece da terra que está por vir. Quando ele fica difícil, ele lembra o porquê ele está aqui. O cristianismo não precisa da nossa libertação. Eles que nos perseguem, aqui ainda não é esse nível, não que não possa chegar a esse nível. Eles possuem armas que matam, mas nós possuímos uma espada que dá vida. Por onde o evangelho vai, ele transforma. E no decorrer da história, ele tem transformado toda a humanidade, de estratos em estratos. Ele já inflamou a Europa, que hoje está perdida.
Hoje ele está inflamando a África e a Ásia. Ele já inflamou a América do Norte, já inflamou a América do Sul. E ele vai espalhando como um incêndio sem controle por esse mundo. Sim, eu sei que o mundo não anda muito bem das pernas. A nossa cidade aqui nem se fala. As preocupações de sair de casa, os temores, os medos, são balas perdidas. Nós vimos esses dias uma médica que foi morta no seu ambiente de trabalho. Arrastões constantes, políticos corruptos, uma justiça débil que pune o inocente e absolve o culpado. Mas infelizmente, meus irmãos, não tem político ou juiz, general ou qualquer homem que possa mudar isso. Somente o evangelho pode iluminar a revelação aos perdidos e elevá-los para o bom caminho. Não estou falando que nós não devemos nos importar em quem nós votamos ou coisas do tipo. É óbvio, como a gente sempre instrui aqui, que devemos votar naqueles que têm a perspectiva parecida com a nossa. Nós somos conservadores e vamos buscar isso. Vamos votar e acreditar em pessoas assim. Mas não é nelas que nós devemos depositar as nossas confiança e a nossa esperança. Nós não devemos depositar a nossa esperança e confiança em homens comuns, pecadores como nós. Devemos depositar a nossa esperança no Filho do Homem. Ele é a luz que brilha para revelar o bom caminho aos perdidos e assim transforma o mundo. É Cristo que transforma o mundo. Nós não somos capazes de fazê-lo. Não existe homem entre nós que é capaz de fazê-lo. Somente Cristo o faz. Na nossa prática, no nosso envolvimento político, no nosso envolvimento com a sociedade, jamais devemos nos esquecer disso. Sim, devemos fazer. Sim, devemos nos envolver. Mas não devemos botar a nossa esperança nisso, porque o que vai mudar essa sociedade é a pregação do Evangelho, é a conversão a Cristo. Se hoje fosse instaurada uma lei no Brasil, onde a moralidade cristã fosse determinada como padrão de vida, como a lei, sim, com certeza nós teríamos uma cidade mais pacífica. Mas isso não nos colocaria mais perto de Cristo e nem mais distante. O Evangelho é o que transforma as pessoas. A pregação do Evangelho é a luz para a revelação aos ímpios, aos perdidos. Somente por meio da pregação do Evangelho, esses corações podem ser genuinamente transformados. Jesus também não é só aquele que mostra o caminho. A ação do nosso Salvador não termina no momento em que nos tornamos parte do povo de Deus. Não é no momento da conversão que acaba a obra de Cristo em nós. Porque Jesus é a salvação que glorifica o seu povo. Simeão complementa a sua fala anterior sobre os gentios, afirmando que Jesus também é a salvação preparada para a glória do povo de Israel. O Hendricks também comentando sobre essa fala de Simeão, ele diz o seguinte: para Israel a salvação é a glória. Todo aquele que conhece a Bíblia não deixará de entender, porque essa descrição é apropriada especificamente para Israel. É com Israel que associamos a Shekinah, ou seja, a nuvem de luz, uma das manifestações da presença do Senhor. Deus havia abençoado a Israel acima de todas as demais nações. Não obstante, quando associamos glória com Israel, nos lembramos especialmente dessa honra sem precedentes que lhe foi outorgada, a saber que Deus o escolhera com o propósito de divulgar a verdadeira religião entre as nações do mundo. Mais especificamente ainda, que os selecionar aquele povo para que dele viesse o Cristo em sua natureza humana. E Cristo é a luz do mundo. Essa, mais que qualquer outra coisa, era a glória de Israel. E hoje nós somos o povo de Deus sobre o qual ele derrama a sua glória. Ele escolheu Israel como seu povo e por meio dela veio Cristo ao mundo. Agora, conforme Paulo diz em Gálatas 3:7, os que têm a fé é que são os filhos de Abraão. Assim nós hoje somos os verdadeiros filhos da promessa. E assim como Israel foi escolhida como povo por meio do qual Deus viria ao mundo. Hoje nós, a nova Israel, a igreja de Cristo, somos o povo escolhido por Deus para apresentar o Salvador ao mundo. Esta glória recai sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. E assim como Deus derramou a sua glória sobre Israel, ele faz isso hoje sobre a sua igreja, sobre a igreja de Cristo.
A obra salvadora de Cristo não é concluída em nós no momento em que cremos. Pois se o objetivo, e a gente precisa entender e parar para pensar nisso, se o objetivo final do nosso Salvador fosse apenas a nossa conversão, no momento que isso ocorresse, nós seríamos retirados dessa terra má, dessa terra cheia de pecado. Mas a nossa conversão não é o fim da nossa jornada. A nossa jornada não termina quando nós chegamos diante de Cristo, somos batizados nas águas e passamos a crer nele, ou quando nós professamos a nossa fé nele. Pelo contrário, a nossa conversão é o começo da nossa jornada. É a partir da nossa conversão que passamos a testemunhar da glória de Deus em nossas vidas. Isso não quer dizer que a gente vai estar livre das dificuldades. As doenças, as perdas, a dor, o sofrimento ainda caminhará no nosso meio. Nós teremos ainda dificuldade nessa terra. Nós lamentaremos, também nos alegraremos, mas é o começo da nossa jornada, porque nós vamos testemunhar a mão de Deus diante de nós. Aqueles que não são cristãos desde a sua mais eternidade, aqueles que passaram pela conversão aqui vão entender isso, no sentido de que todos nós sofremos na nossa vida pregressa e todos nós sofremos depois que nos convertemos. Mas o fato é que o sofrimento para aquele que caminha com Cristo ocorre diferente. Porque nós sabemos que não estamos sozinhos e abandonados. Nós somos afligidos, mas não somos esquecidos. O nosso Pai cuida de nós. Meus irmãos, o fato de que a conversão não é o fim, mas o começo da jornada, deve estar impresso em nossa mente, deve estar impresso em nosso coração, de forma clara e concisa, porque somente assim podemos deslumbrar a glória diária de Deus em nossas vidas. A igreja é parte importante para compreender o que é isso. Prestem mais atenção. Considerem o que eu estou falando agora. Muita gente achou, eu inclusive achava isso quando era mais novo, que o objetivo principal dos nossos cultos, não falo da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, mas da Igreja de Cristo, de todas as igrejas protestantes, eu achava que o objetivo principal dos nossos cultos, eu sei que muita gente já achou isso, e muita gente por aí era fora, que professa a fé em Cristo ainda acredita nisso. Acredita que o principal objetivo do culto era que o evangelho fosse pregado aos ímpios e as pessoas se convertessem. A gente que é de origem pentecostal é um culto público, não é isso? Que esse era o objetivo. A gente se reunia aqui para pregar o evangelho, para que as pessoas se convertessem. Sim, nós nos reunimos aqui. Sim, nós pregamos o evangelho. Sim, nós oramos para que as pessoas se convertam aqui. Sim, as nossas mensagens contêm o evangelho da nossa igreja local. Elas possuem um apelo à conversão a Cristo. Mas por incrível que isso possa parecer, esse não é o nosso objetivo. Não é o nosso principal objetivo. Nós nos reunimos aqui, domingo após domingo, para cultuar ao nosso Salvador. Nós nos reunimos aqui, domingo após domingo, para experimentar um pouco daquilo que nos aguarda na eternidade. Sim, nós não somos perfeitos. Nós temos os nossos problemas. Um segredo para você. Alguém aqui te acha chato. Alguém aqui me acha chato. Eu aprendi isso com o tempo. Talvez muita gente me ache chato. Eu aprendi que muita gente me acha chato. Alguém aqui vai ficar magoado com outra pessoa. Mas aqui, nessas 2 horas em que a gente se reúne e louva a Deus, isso fica tão pequeno. Isso fica tão pequeno. Porque naquelas 2 horas, quando a gente louva, quando o nosso grupo de louvor abaixa a voz, baixa os instrumentos, e todo mundo louva, é como se estivéssemos na glória com o nosso Pai. Enquanto eu preparava esse texto,
eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido na minha vida. Quão didático é o nosso Senhor em relação ao nosso culto. Quão bom é que nós tenhamos poucos cultos, entenda isso. Nós caminhamos 6 dias em nossos afazeres, em nossos trabalhos, nossas dificuldades, mas nós sempre ansiamos por estarmos aqui no culto, ouvindo a pregação. O meu coração anseia pelo momento que vão baixar a voz e eu vou cantar com toda a igreja para Cristo. Por 6 dias eu trabalho, por 6 dias nós caminhamos por essa terra. Por esse tempo nós caminhamos por aqui, mas um dia Cristo vai voltar. E todos esses problemas que nos acompanham vão desaparecer. A dor das perdas, a dor das doenças, as nossas dificuldades. Deus, por meio da sua salvação, derrama sua glória em nós. E por isso nos reunimos aqui. Nos reunimos aqui, domingo após domingo, para cultuar ao nosso Senhor, para que a nossa esperança na salvação seja renovada. Sim, rogo a Deus que continuem a se converter em nossos cultos. Rogo a Deus que os ímpios entrem por aqui. Mas todos vocês que estão aqui, eu rogo a Deus que vocês, nesse momento, vejam a glória de Deus a cada domingo aqui. Nós temos que ter isso fixo em nossas mentes. Sim, Jesus é a nossa salvação. Sim, Ele é a nossa salvação. Mas a dor continua aqui. Do que Ele nos salva é do pecado. Mas o pecado também continua aqui. Por que a gente ainda falha? Por que a gente ainda tropeça? Por que a gente ainda sofre com as consequências do pecado se Jesus nos salva do pecado? Estaria a obra do nosso Senhor incompleta? Será que o nosso Senhor haveria falhado? Não. A obra de Cristo é completa. Na cruz ele morreu por nossos pecados. Ele nos concedeu o perdão definitivo. E ali nós definitivamente, de maneira conclusa, fomos salvos. Mas este é o famoso já e ainda não. Já estamos salvos. Já estamos livres do pecado. Mas ainda não. Eu sempre leio uma história para o Tito. É a maior história de todos os tempos. É o nome do livro, de Kevin DeYoung. E ele faz uma narrativa acerca da queda até a vinda de Cristo e até o retorno. São 10 capítulos. Mas ele é uma narrativa muito boa. No começo, tudo era harmônico. Mas o homem pecou. E quando o pecado entrou no mundo por meio da serpente não, por meio do homem, que foi enganado pela serpente, tudo começou a desandar. As trevas caíram sobre nós e tudo estava escuro. Como no livro do peixinho que brilha, tudo estava escuro. Mas ali, já ali, Deus acendeu a primeira vela. Como o livro diz, porque Deus prometeu um esmagador de serpente. Com o tempo, mais velas foram acendidas, mais luzes começaram a aparecer, com anúncios de que Cristo viria, de que Cristo haveria de vir para salvar o seu povo. Até que na pequena Belém, num episódio de extravagante humildade, na gruta, na casa, no espaço onde não era próprio para aquilo, porque não havia espaço para hospedagem, nasce o Salvador do mundo, posto de improviso numa manjedoura como berço, o Rei de todo o universo. Ele cresce, caminha por entre nós, se machuca, se fere, perde amigos, faz amigos novos, inocente,
justo e perfeito. Abandonado por todos, caminha sozinho para a cruz. Para não dizer sozinho, um estrangeiro é humilhado a carregar a cruz com ele, demonstrando a tamanha rejeição do seu povo por ele. Pregado na cruz, zombado e finalmente morto, sepultado, inocente. 3 dias se passam. Então ele ressurge. Anda novamente entre o seu povo, ainda abalado, começando a compreender o que ele falava. Agora a luz brilha. Diante dos olhos de todos, ele sobe aos céus. Imagine o desamparo. Ele esteve conosco todo esse tempo. Ele morreu. Ele voltou. Mas agora ele se foi. Mas ele não nos deixou só. O Espírito do Senhor conosco é como o próprio Cristo. Ele está aqui nessa igreja. Ele está conosco. Mas ainda falta algo que já é completo, mas ainda não aconteceu. Quando você sair hoje, olhe para o céu e lembre, ele vai se rasgar e o Salvador vai descer. Meus irmãos, desde quando Cristo subiu e a mensagem veio até nós, pecadores foram transformados em justos filhos de Deus. Sim, nós fomos salvos do pecado. Sim, o sofrimento ainda anda à espreita. Sim, nós ainda falhamos. Mas será que nós devemos perder a esperança? Não, meus irmãos. Quando vocês saírem, olhem para o céu. Olhem para o céu, porque um dia, como não se pode explicar, ele vai rasgar. Cristo, homem perfeito, vai descer, porque aquele que subiu prometeu voltar. E quando ele voltar, o que será? O que será, meus irmãos? A gente não consegue imaginar. Mas a gente sabe de uma coisa: o pecado desaparecerá. Quando o pecado sumir, ninguém vai mais machucar você e você também não vai machucar mais ninguém. Quando o pecado sumir, a lágrima some, a dor some, a culpa some. E só nos resta o adorar e louvar. E agora que estamos aqui, vamos comungar, meus irmãos, aproveitem. Aproveitem esse tempo, porque esse tempo é um pouco do que nos aguarda lá. É o pequeno spoiler da vida eterna. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu evangelho. Eu te agradeço porque o Senhor nos salvou e porque o Senhor nos fez mais parecidos contigo, Pai. Sei que ainda estamos longe, Pai, do que queríamos ser e do que deveríamos ser, mas também sei que ainda estamos caminhando. Sei que o Senhor continua trabalhando em nós também. Quero pedir, Pai, que o Senhor venha a consolar a cada um aqui com essa mensagem. Que o Senhor venha renovar a esperança de cada um para o dia do seu retorno, ó Pai. Que saiamos cheios de fé e de esperança, Deus. Não porque eu falei, mas porque Tu falas, Pai. Porque a Tua palavra expõe. E Deus, enquanto estivermos aqui, enche-nos do Teu Espírito e nos fortalece para lutar contra o pecado, contra o nosso pecado, contra as nossas falhas. E que a cada dia
sejamos mais parecidos contigo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.